dia, depois da primeira aula, a apresentação da disciplina Sistemas Operacionais, quando a gente falou o que é um sistema operacional, né, quais as funções dele, e a gente se lembra que ele tem duas funções principais. A primeira é abstrair, ou seja, prover uma camada de abstração que esconde os detalhes de hardware do usuário final. E a segunda, mais técnica, é gerenciar os recursos de hardware, em particular os recursos físicos, memória, dispositivos de entrada e saída, e também os processos, né? Tanto que um dos principais módulos é o módulo gerenciador de processos e, em particular, o escalonador de processos. Bom, como processos, a execução dos processos e threads, como a gente vai ver, são possivelmente uma das coisas mais importantes e mais críticas, porque eles é que dão processamento efetivamente da nossa máquina e realizam a computação efetivamente. Esse é o ponto nevrálgico, é o ponto crítico do nosso sistema operacional. E é daí que a gente começa hoje, do gerenciador de processos. Para falar de processos, a primeira coisa é relembrar o que é mesmo um processo. Um processo é um programa em execução, eu acho que você se lembra disso. A nossa metáfora, lá do primeiro semestre, talvez alguns se lembrem, é que, por exemplo, na sua máquina, se você pensar no seu desktop, no seu notebook, mas serve para qualquer equipamento, você pode ter um monte de programas instalados no seu SSD ou no seu HD. Suponha que você tenha 1000 programas instalados. Num dado instante que você está usando o equipamento, nem todos os programas estão sendo usados. Os programas que não estão sendo usados estão lá estáticos, e para o sistema operacional ele não precisa se preocupar tanto com eles. Eles funcionam como se fossem estáticos, né? Como se fossem arquivos de som, de imagem que estão lá parados. O importante para o gerenciador de processos e para o escalonador de processos, que faz parte do gerenciador, são os programas que estão sendo executados. E a esses programas que estão sendo executados é que a gente dá o nome de processos. Você lembra disso então? Então, os processos são os programas em execução. Duas observações para a gente se lembrar. A primeira, que é mais óbvia, é que nem todos os programas são processos, porque num dado instante você não precisa, e normalmente nunca está, executando todos os seus programas. Então nem todos os seus programas são processos. E a segunda observação é que tem alguns programas que podem dar origem a mais de um processo. Então você pode estar executando 2 vezes ou N vezes o seu programa navegador, por exemplo. E daí você vai ter 2 processos. Às vezes a gente pode chamar 2 instâncias do processo navegador. Ele vai ser tratado pelo escalonador como 2 processos. Legal. Então essa é a nossa primeira ideia. O que é um processo? Um processo é um programa em execução. Uma segunda coisa que você já viu, talvez em APC ou estrutura de dados, é que cada processo, quando é carregado na memória, ele não inclui somente o código executável, né? Aquele código que você compilou o programa, ou um programa que outra pessoa desenvolveu, compilado, gerou o código executável. Não. Cada processo, além da área de código, às vezes chamada de área de texto, inclui também a área de dados. Lembra que, por exemplo, o compilador C, na área de dados, tem área de variáveis globais, área de pilha, ou stack, e área de heap, onde ficam as variáveis dinâmicas. Legal? Então, um processo para o sistema operacional, ele vai ter mais do que o código executável, ele vai ter também a área de dados. Na verdade, agora a gente vai estender esse conceito e vai ver que cada processo, além da área de código e da área de dados, importantes para a execução dele, para o sistema operacional ele tem que ter outras informações. Como assim? Você lembra do time sharing? A gente vai falar em detalhes e as variações profissionais do time sharing, mas você lembra basicamente de qual era a ideia. Se eu tenho um monte de processos para executar num número menor de processadores, o escalonador dá um ΔT, que a gente vai chamar de quantum de tempo para cada processo,
Quando chegar no último, ele volta para o primeiro, né? E daí ele executa ΔT, 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 volta para o primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Legal. Suponha um processo grande. Você tem um programa super grande com um monte de instruções. A gente já lembra como o processador vai fazer. Tem um registrador no processador, chamado de contador de programa, ou PC. Então, tem o programa aqui, o processo, o endereço da primeira instrução desse processo vai para o contador de programa. Então, o que o contador de programa vai fazer? Vai pegar a instrução desse endereço de memória, trazer para dentro do processador, interpretar e executar. Nisso, o PC já é incrementado de 1. Já é incrementado. E da próxima vez que o processador for na memória fazer a busca ou fetch da instrução, ele vai pegar a próxima instrução, trazer, ver qual é, interpretar e executar. O contador de programa já vai ter sido incrementado automaticamente. O processador vai na memória, pega a próxima instrução, traz, interpreta, executa e assim por diante. Legal. Suponha que o quantum de tempo do processo termine. Normalmente, um escalonador pode dar, por exemplo, 2, 3, 5 milissegundos. Então, suponha que o processo vai demorar mais que isso, então ele começa a executar, se por 5 milissegundos, por exemplo, dá o quanto de tempo dele. Ele vai parar de ser executado, vai para o final da fila e outros processos vão executando. Quando chegar a vez dele de novo de ser executado, como é que o processador vai saber que, olha, que área de texto dele, a área de código? Olha, o contador de programa começou nessa instrução, já está aqui, ó, já executou várias instruções. Como é que o processo pode continuar a ser executado do mesmo ponto onde ele parou? Aí que a gente vem com mais informações que o sistema operacional precisa guardar sobre o processo. Uma dessas informações, que é talvez a mais crítica, é o contador de programa, que já foi incrementado. Então ele executou uma instrução, o contador de programa já está na instrução seguinte, então eu tenho que recuperar o contador de programa para da próxima vez que o processo for executado, ele continuar a ser executado na próxima instrução. E outras informações que também devem estar presentes, né, devem ser guardadas pelo gerenciador de processos, são os valores da pilha, o apontador da pilha, da stack, em que posição as variáveis estão, e os registradores do hardware. Os registradores de hardware, se você talvez se lembre de arquitetura, organização de computadores, são onde o computador, o hardware, o processador armazena os dados, beleza? Então são tipo variáveis em hardware com uma quantidade fixa e o processador armazena. Então essas variáveis, esses registradores também têm que ser guardados. Vou colocar aqui para vocês então esse resumo. Então o que é um processo? É um programa em execução e ele inclui esses valores. Os valores, por exemplo, do contador de programa, dos registradores, das variáveis, e essas informações são chamadas de contexto, ou contexto do processo. Para que o contexto, as informações de contexto servem mesmo? Para quando o processo for parado e depois for reescalonado, né? Vai ser reexecutado, ele poder ser executado do mesmo ponto onde ele parou, com os mesmos valores. Ou seja, se outros processos vão alterar os valores dos registradores do hardware, por exemplo, quando o processo voltar a ser executado, os valores antigos dele têm que ser restabelecidos. Senão a gente mudaria as informações, os valores das variáveis que foram carregadas nos registradores e coisas assim. Legal. Uma coisa interessante desse processo é a gente falar sobre um dos grandes conceitos e das grandes necessidades, dos grandes requisitos que um sistema operacional tem que ter, que é chamado de preempção, ou seja, o sistema tem que ser preemptivo. O que quer dizer preempção? Preempção, por causa desse fenômeno que a gente acabou de falar, normalmente é visto só como quando um sistema, por exemplo, o sistema operacional, é capaz de tirar um processo de execução. Tá bom? Então, isso é preempção. Mas preempção, além disso, é um conceito um pouco mais amplo.
Então, preempção, além de um processo poder tirar outro processo de execução, é quando um processo pode tirar recursos de outro processo. Que recursos ele pode tirar à força de outro processo? O primeiro tipo de recurso é o próprio processador, e o sistema operacional tira o processador dos outros processos, à força, contra a vontade dele. Tipo, por ele continuaria executando, mas o processador faz uma preempção dele, ou seja, retira o processador dele. Um processo também poderia retirar outros recursos, como por exemplo arquivos. Então, por exemplo, suponha que um processo, um programa seu, abra um arquivo e esteja lá acessando o arquivo. Um processo poderia fazer uma preempção nos arquivos, ou seja, fechar força, tomar força os arquivos, ou seja, fechar o arquivo. O processo tinha aberto o arquivo, o sistema está precisando de mais arquivos, a gente ainda vai falar sobre arquivos, a gente vai começar a falar sobre processos, e algum processo muito prioritário precisa, não tem mais espaço para abrir arquivos, um programa, por exemplo, o sistema operacional, pode fazer uma preempção dos arquivos, pode fazer uma preempção dos canais de comunicação, que a gente vai chamar de sockets de comunicação. Então tem um canal de comunicação, um processo está se comunicando com outro processo, um processo mais importante que ele, o sistema operacional, ou como a gente vai ver, quando os processos puderem dar origem a outros processos, criarem processos filhos, os pais também podem fazer preempção dos processos filhos, tá bom? Em alguns tipos de sistemas operacionais, como por exemplo no Unix. No Windows, todos os processos têm a mesma hierarquia. Então, exceto o sistema operacional, que pode executar a preempção nos demais processos, todos os processos de usuário têm o mesmo nível de hierarquia. Então, isso não acontece no Windows, beleza? Um processo não pode fazer preempção no outro processo. Mas, em sistemas operacionais como no Unix, e daí a gente já sabe, né? Linux, macOS e os Unix de grande porte, isso pode acontecer. Então, um processo pode fazer preempção, ou seja, tirar recursos de outros processos, tá? Quando ele for mais prioritário, enfim, quando ele for antecessor, né? Ancestral, tipo pai do outro processo, tá bom? Nosso segundo ponto é quando os processos são criados e quando os processos são terminados. Quando é que a gente inicia e quando a gente termina processos. Então eu vou colocar aqui também esse trechinho que fala de texto, né, que fala sobre em que momentos, em que circunstâncias a gente, ou sistema operacional pode ter que lidar com criação e com término de processos. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui nesse trecho a gente tem, quando um processo é criado. Um processo é criado no início do sistema, beleza? No início do sistema ele é criado, então quando você inicializa, dá boot no sistema, o processo é criado e um dos processos, por exemplo, nos Unix da vida, é criado um processo init, que inicializa, que é o pai de todos os processos, e daí ele que vai dar origem a outros processos. Ele vai dar origem, por exemplo, primeiro ele vai configurar, inicializar o sistema de arquivos, o escalonador de processos e vários outros processos para fazer a gerência dos recursos do sistema operacional. Todos aqueles módulos da arquitetura do kernel ele vai inicializar. Pois ele vai inicializar um processo também de login, que vai deixar as pessoas se logarem no sistema. Tá legal? Então, no início do sistema, o sistema operacional vai criar um processo e daí esse processo vai criar uma série de outros processos. De processos do kernel, de gerência do sistema e outros processos que eventualmente o usuário tenha configurado para já serem inicializados no boot do sistema, no início do sistema. Tá? No Windows, por exemplo, você deve ver isso aí. Né? Você pode já deixar, quando inicializa o sistema, você pode colocar alguns processos para já serem inicializados toda vez que você inicializa a máquina.
Segunda circunstância, quando é possível criar um processo, é quando um processo em execução cria um novo processo, beleza? Quando é que isso acontece? Quando um processo quer dar origem a um processo filho. Então, esse é um dos experimentos que talvez vocês não tenham visto em outras disciplinas, e a gente vai fazer isso. A chamada de sistema, system call, a gente vai falar muito de system call. Lembra da arquitetura de um sistema operacional? A gente viu na semana passada, mesmo tendo sendo aula introdutória, aquela caixinha que fica bem em cima entre os processos de usuário e o kernel. Então, os processos de usuário e outros processos de sistema operacional que não fazem parte do núcleo do kernel do sistema operacional, para acessar o kernel, acessam via system call, via chamada de sistema. Uma das system calls, que tem a ver com o assunto de hoje, é a system call fork, tipo o garfo, F-O-R-K. E daí o que essa system call faz? Quando um processo executa essa chamada, essa system call, esse comando, ele cria um novo processo. Esse novo processo é um processo que a gente chama de processo filho. O processo que criou a gente chama de processo pai. Legal. Um processo pode criar vários outros processos. Ou seja, cada processo pode ter 0 ou mais filhos. Mas cada processo só pode ter um processo pai. E só pode ter sido criado por um processo. Isso dá origem a uma árvore de processos, beleza? Ou seja, na raiz da árvore tem o processo inicial, normalmente chamado de init, e daí o init dá origem a vários processos filhos, e esses processos filhos, por sua vez, podem dar origem a outros processos e assim por diante, fazendo uma árvore de processos, ou uma árvore de controle de processos. Uma terceira condição, uma terceira situação onde o processo é criado é quando o usuário solicita a criação de um processo. Então, por exemplo, você como usuário final, você está lá na janela de navegação e daí você clica no ícone do seu, sei lá, editor de texto. Aí o sistema operacional vai ver em qual hora você clicou, vai ver que o ícone é do editor de texto, vai ver qual é o programa associado ao editor de texto. Ah, o programa está no meu editor de texto. Aí ele vai lá naquele programa e dispara aquele programa. Como é que ele dispara aquele programa? Ele cria um processo, ele dá um fork, ou seja, ele cria um novo processo. E nesse processo, o que vai existir nesse processo? Ele vai carregar aquele programa na memória, ok? Então o código executável vai ser carregado na memória e vai ser criada também aquela área de dados que tem, por exemplo, a stack, a pilha e o heap. Então, é uma forma bem comum que a gente consegue entender muito bem, que a gente como usuário final sempre faz. Uma outra forma de criar, uma outra situação onde a gente cria processos novos é quando a gente cria processos batch. O que são processos batch mesmo? O que são tarefas batch? São tarefas em lote. Por exemplo, eu quero fazer programa A, B, C, D, E, F. Só que isso aí demora pra caramba, tem algumas coisas que tem a ver com edição de vídeo, ou tem que processar, sei lá, folha de pagamentos da empresa inteira. Eu não vou ficar aqui sentado na frente do computador e vou deixar fazendo tudo isso. Então ele vai fazer um monte de coisas, por exemplo, a folha de pagamentos, depois vai gerar os boletos, depois vai imprimir os boletos, depois os olerites e assim por diante. Então quando eu tenho tarefas em lote, que vão demorar bastante, eu posso ter que fazer várias dessas tarefas, eu posso colocar num arquivo de lote, num arquivo de batch e disparar esse arquivo como se fosse um programa executável. E daí ele vai pegar cada uma das linhas e disparar um programa, um processo referente àquele programa lá, aquele processo lá. Tá? Isso pode ser feito muitas vezes em empresas, tem várias empresas que quando lidam com um monte de processos demorados costumam fazer isso. Tá? Às vezes, para quem vai ser gerente de rede, por exemplo, rede de computadores ou de banco de dados, às vezes pode configurar arquivos em batch para não ter que fazer, sei lá, um procedimento super longo toda vez que for fazer uma determinada atividade.
Então, toda vez que eu for fazer a atividade X, eu preciso fazer 20 comandos, esses 20 comandos na sequência. Para ele não ter que ficar digitando toda vez, ele cria um arquivo batch, e daí quando ele dispara esse arquivo batch, esse arquivo inLOT realiza todas aquelas atividades, ou seja, cria vários processos na ordem do arquivo, e isso é chamado de LOT. Então essas são as situações onde a gente, ou um sistema operacional, pode lidar com a criação de um processo. Agora a gente vai ver em que situações o sistema operacional vai lidar com o término. Às vezes a gente chama de destruição do processo. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no quadro que eu preparei para vocês. O sistema operacional pode ter que lidar com o término dos processos, no primeiro caso, na saída normal do processo. Então o processo terminou, de boa, acabou tudo que ele tinha que fazer, então você executou um programa seu, por exemplo. Ele leu alguns dados, imprimiu alguns dados e foi para o último fecha-chaves lá, ele terminou, deu return ou deu exit, depende da linguagem de programação, por exemplo. Terminou o que ele tinha que fazer, acabou o processo, ele é terminado, ou seja, ele sai, ele deixa de ser um processo na fila de execução do escalonador. A segunda e a terceira condições, quando um processo pode terminar, tem a ver com erros, ou erros normais que acontecem, ou erros fatais. O que são erros fatais? Por exemplo, quando o programa faz uma divisão por zero, ou eu acho que você já viu, possivelmente em estruturas de dados, quando você faz um acesso ilegal à memória. Isso acontece, por exemplo, quando você tem um ponteiro null e faz null seta alguma coisa. Então ele tenta ir no endereço de memória 0, que é reservado, não tem nada, né? E por isso o null é 0, e ele tenta seguir uma seta a partir daquele endereço lá, dá o erro fatal, tá? E qualquer outro tipo de erro também pode fazer o processo terminar. Finalmente, a gente tem um cancelamento de um processo por outro processo. Isso normalmente é quando um processo, entre aspas, mata outro processo. Tá? Estou usando, e normalmente eu vou usar essa tradução literal da chamada de sistema, da system call kill. Então, quando você dá kill num processo, o processo morre. Ok? Nem todo processo pode matar qualquer outro processo. Beleza? Então, tem a hierarquia lá. Então, por exemplo, quando um processo mata um outro, ou quando você mesmo, como usuário, vai lá na linha de comando, né, no terminal do seu sistema operacional e mata um processo que pertence a você, tá? Que está sob seu nome, né, sua propriedade, como a gente vai chamar. E daí você também pode matar um processo, terminar um processo. Como o sistema operacional gerencia aquele monte de processos que ele pode ter? Normalmente, como a gente falou, um sistema operacional executa um monte de processos. Então, além dos processos de usuário, aquele que o usuário final tem consciência de que estão executando, então ele acha que o sistema operacional é um processo só e cada um dos programas que ele clica é um outro processo e somente esses estão sendo executados. Como a gente sabe, tem muitos outros processos em execução, não só de gerência do sistema operacional, porque o sistema operacional vai dar fork e ter vários processos de gerência e supervisão atuando. Você pode ter antivírus, tem processos de comunicação, tem um monte de outros processos que executam em background, que o usuário final nem sempre tem consciência disso. Se você for lá no Windows, por exemplo, no gerenciador de processos, você pode ver que tem muitos processos. Se você for no Linux, macOS e tal, e der um PS ou PS-AUX, se não der certo, você dá man PS para ver o manual, né? Tem pequenas variações nas opções que você pode dar. Você vai ver uma lista de processos e você vai poder perceber que existem muitos processos rodando na sua máquina, tá bom?
Então, para o sistema operacional gerenciar todos esses processos, ele precisa de alguma estrutura de dados para manter as informações dos processos. A maior parte dos sistemas operacionais trabalha com uma tabela, porque é uma estrutura de dados relativamente simples, né? Uma struct para cada processo, normalmente é um vetor de structs. Então, como o vetor tem um número limitado de posições, então, por exemplo, você pode ter N processos na máquina. Isso funciona também para os arquivos, que a gente falou que talvez o processo podia não ter mais arquivos, espaço para mais arquivos. Então, porque ele tem, além da tabela de arquivos, ele tem uma tabela de processos. E essa tabela, que é a estrutura de dados implementada pela maior parte dos sistemas operacionais, é um vetor de registros. Tá bom? Cada registro é um processo, é uma linha dessa tabela. Quais informações sobre cada processo o sistema operacional precisa manter na tabela de processos dele? Vamos dar uma olhada nesse esquema que eu preparei para vocês, que traz as informações mais importantes. Vamos dar uma olhada aqui. Então, precisa saber o estado do processo. O estado do processo depende do sistema operacional, mas os estados básicos dos processos são executando, bloqueado e pronto para executar. Mas a gente vai ver o diagrama de transição de estados dos processos do Unix e vai ver que tem outras subdivisões disso. Depois vai precisar do contador de programa, de ponteiros de pilha, stack e estado dos arquivos abertos. Então, cada processo pode ter arquivos abertos, alguns arquivos podem estar abertos para leitura, outros para escrita, e além disso, ele tem que guardar em que posição do arquivo está sendo lido ou escrito, tá? Para a leitura ou a escrita. Para a gente entender o escalonador de processos, uma coisa muito importante é a gente ver quais são os estados que um processo pode estar. Dependendo do estado de cada processo, ele vai estar em um tipo de fila. Então vamos ver os 3 estados básicos dos processos e o diagrama básico de transição de estados dos processos. Esse diagrama básico é comum a todos os sistemas operacionais. Ele serve de base para o projeto de estados de processos de todos os sistemas operacionais. Mas cada sistema operacional tem um diagrama próprio, que é um pouco mais sofisticado que isso, ou bastante mais sofisticado que isso. A gente vai ver esses diagramas completos, mas para a gente ver, a primeira coisa é a gente entender primeiro o diagrama básico, para a gente poder estender esse diagrama com os detalhes de um sistema operacional, comercial e profissional. Olhando então o diagrama básico de transição de estados de processos, a gente vê que são 3 estados e não 2 estados. Para cada processador tem um processo executando e os demais estão prontos para executar. Isso seria o básico do básico. Então, o escalonador pegaria o primeiro da fila de prontos para executar, colocaria no processador, quem estava no processador iria para o final da fila. O processo que acabou de ser escalonado teria um quantum de tempo, um ΔT, por exemplo, 5 milissegundos. Depois de terminado o tempo, ele sofreria preempção, uma interrupção, e daí sairia do processador, perderia o processador, iria para o final da fila. O escalonador pegaria o primeiro processo da fila, colocaria no processador e assim por diante. Lembrando sempre que quando o processo sai do processador, o contexto dele, PC, né, que é o contador de programa, o indicador do topo da pilha, os registradores, etc., tem que ser armazenados. O contexto dele tem que ser armazenado e quando o processo é reescalonado, esse contexto tem que ser recuperado e para ele continuar executando de onde ele estava. Ocorre que alguns processos, enquanto estão executando, podem fazer chamadas bloqueantes. Por exemplo, dar read, scanf,
fazer alguma leitura. Essa leitura pode ter a ver com algum dispositivo de entrada e saída, por exemplo, o teclado, ou pode ser uma mensagem, por exemplo, que ele pode esperar de outro processo. Quando ele executa uma chamada bloqueante, não adianta ele nem continuar no processador até terminar o ΔT, o quantum de tempo dele, e nem para o final da fila de prontos para executar e ser reescalonado. Porque isso normalmente acontece num intervalo de tempo muito pequeno e normalmente ele poderia ser reescalonado, checar para ver se o usuário já digitou o que tinha que digitar ou se a mensagem já chegou de algum outro nó da rede, não ter chegado, ele voltar para o final da fila e poder fazer esse movimento, esse ciclo várias vezes, o que acarretaria muita perda de tempo. Portanto, isso dá origem a um terceiro estado, que é o estado, tem autores que chamam de dormindo, adormecido ou bloqueado. Eu normalmente gosto de chamar de bloqueado. Então a gente passa a ter 3 estados fundamentais para os processos. Executando, e daí eu tenho somente um processo por core, ou no máximo um processo por core executando, vários processos prontos para executar, e eu posso ter processos bloqueados também. Quando ocorre o evento de desbloqueio, ou seja, o usuário digita a informação que o processo estava esperando, ou a mensagem que o processo que estava esperando chega para ele, ele é desbloqueado e passa para o final da fila de prontos para executar. Quando chegar no começo da fila, ele vai ser escolhido pelo escalonador e começa a ser executado de novo. Então, esse é o diagrama básico. Eu coloquei ele aqui de novo porque a gente falou sobre ele quando a gente falou de criação de processos e tudo mais. E agora a gente vai a gente vai retomar esse assunto logo depois na aula que vem, porque agora a gente vai falar de um outro assunto que tem muito a ver com processos. E eu sei que você já conhece, e agora a gente vai diferenciar processos e threads um pouco mais formalmente. Mas antes, a gente vai ter um intervalo para um cafezinho, 5 minutos então, vocês fiquem à vontade para tomar uma água e coisa assim. E quem tiver dúvidas, a gente já vai tirar dúvidas agora sobre essa parte. Então, quem tiver dúvidas, já pode colocar aqui no chat ou falar por voz, ok? Até já então.